Observe a figura a seguir. A figura acima apresenta o quadrilátero ABCD, com ângulos retos internos, vértice B e D, AB 3 cm, AD 2 cm, CD igual a 2 vezes o lado AD, ou seja, 4 cm. Nessas condições, pode-se afirmar que, bom, a gente precisa encontrar AC, BD, AC e BD, né? Então, olha só, considera, veja bem, que aqui é 60 graus, tá? Logo aqui seria 120 graus, né? Mas não precisa isso. Aí você risca aqui. Professor, esse 60 e esse 120, de onde apareceu? Cara, eu estou supondo, eu inventei um valor. Mas, professor, quando tem ângulo, eu posso inventar ângulos? Sim, se você estiver dentro da relação, né? Se você tem 90 mais 90, que é 180, para 360 falta 180. Então, eu posso chamar esse lado de 60 graus e esse lado de 120. E aí a gente pode calcular de boas aqui, ó. Você tem BD ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 3, utilizando a lei dos cossenos, tá certo? Utilizando a lei dos cossenos, vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1/2 vezes 2 vezes 3, 6 vezes 2, menos 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 2, 4, igual a BD ao quadrado. Dá para cancelar, ó. Aí vai ficar BD ao quadrado igual 4 mais 9 menos 6. Logo, veja bem, você vai ter BD ao quadrado igual a 7. BD igual raiz quadrada de 7. Seria mais ou menos raiz quadrada de 7. Mas como trata-se de medidas, a gente não vai considerar o menos. O raiz de 7 está entre raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3. Então, supondo, inventando, acreditando que seja isso, o raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Logo, BD é aproximadamente 2,6, ok? Bom, já calculamos o nosso BD. Então, agora vamos calcular o nosso lado AC. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar os ângulos que eu supus, ou será como pronuncia isso? Você tem AC. Para calcular AC, é só colocar o Pitágoras, né? Você vai ter AC ao quadrado. Por que Pitágoras, professor? Triângulo retângulo, amigão. Igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. AC ao quadrado é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 4 mais 16, 20. Não é isso? Bom, é só pensar. Um quadrado perfeito vezes alguém que vai dar 20. Só tem um cara. AC ao quadrado igual a 4 vezes 5. Então, AC ao quadrado é igual a 4. Melhor dizendo, vai ser raiz quadrada. Perdão. Você vai ter raiz quadrada. Deixa eu colocar ali. Raiz quadrada de 4 vezes 5. Raiz quadrada de 4? 2. Raiz de 5. Então, o nosso AC é isso aí. Para a gente destrinchar aí o raiz de 5, a gente sabe que o raiz de 5 está entre raiz quadrada de 9 e, de novo, raiz quadrada de 4. Então, se eu disse que o meu raiz de 7 é 2,6, vamos colocar um valor menor. Vamos dizer que vale 2,2 aproximadamente. Então, chegamos à conclusão que AC, por aproximação, né, eu acreditei ser isso, é 2,2. Professor, e se ali no raiz de 7 eu quisesse colocar 2,4? E no raiz de 5 eu quisesse colocar 2,1? Pode? Cara, fica livre para escolher, tá? Só lembrando que o raiz quadrada de 4 é 2 e de 9 é 3, tá? Então quer dizer que está entre 2 e 3. Bom, feito isso, agora, veja bem, eu quero que você entenda o seguinte. Se você testar todas as alternativas, né,
para tentar decifrar qual é a correta, você vai ver, né, por A mais B, por racionalidade, por raciocinando a parada toda aí, que, deixa eu botar aqui, que a alternativa B é a correta. Por quê? Você tem AC, que é maior que BD, e AC mais BD é menor que 10, né? Meu AC é 2,2 e é verdade, eu esqueci de um detalhe muito importante. Lembra que na hora de fazer a raiz quadrada lá, deu, no caso, 2 raiz de 5? Então isso aqui na verdade é multiplicado por 2, que vai dar 4,4. Tá? Eu esqueci desse detalhe. Faz parte, né? Ser humano. Aí vamos lá. Você tem 4,4, que com certeza é maior que 2,6. E o meu AC é 4,4 mais o meu BD, 2,6, que é menor que 10. 4,4 somado com 2,6 eu vou encontrar 7. E 7 é menor que 10. Então, realmente, alternativa B. Professor, mas se eu testar nas outras questões, isso vai dar a mesma coisa? No caso, vai mostrar que as alternativas estão incorretas? Sim. Pode testar sem medo. Tá bom? Compreendeu? Entendeu? Guerreiro, guerreiro do meu Brasil, não perde o foco não. Vem comigo. O número H tem 241 algarismos e H é igual a Z vezes W elevado a X. O MDC com X natural, resolvido pelo algarismo das divisões sucessivas de Euclides, gera o esquema a seguir. Sendo assim, é correto afirmar que a soma de x mais y mais z mais w é igual a... você sabe que x dividido por 25 dá y, né? E sobra z. Então você tem x igual a 25y mais z, né? Dividendo divisor, quociente e resto, né? A gente não pode esquecer dessa relação. Como também você tem 25 dividido por z, então 25, que é dividido por z, você vai ter resultado 1 e resto w, né? Então você tem z mais w, né? Que no caso o quociente é 1. E você ainda tem que z dividido por w dá 4 e resta 0. Então z igual a 4w mais 0, né? Não precisa aparecer. Então veja bem, já substituindo, você tem o seguinte. Presta atenção para não perder o foco. Desliga as redes sociais aí. Mas não esquece de comentar o vídeo, curtir e, se puder, compartilhar, porque isso faz parte do engajamento aqui do canal. Então, para que o vídeo tenha bastante relevância, é importante que você venha comentar e curtir o vídeo. Olha só, nós temos o seguinte. 25 é igual a z mais w. O meu z é 4w mais w, e aqui 25. 4 mais 1, 5, então 5w igual a 25. 25 dividido para 5 pessoas, para não dar briga, a gente vai encontrar w igual a 5, né? Encontrar w igual a 5. Logo, para encontrar o meu z, você tem 4w. Então, 4 vezes 5. Então, 4 vezes 5, 20. Para que isso? Se a gente tem h igual a z vezes w elevado a x, a gente vai ter h igual a z, que é 20, vezes o w, que é 5, elevado a x. 20 vezes 5, a gente vai encontrar 100 elevado a x. 100 é, na verdade, 10 elevado ao quadrado. Com x vai ficar 2x. Porque, no caso, quando você tem a base 10 e o expoente,
o expoente vai determinar quantas vezes o algarismo zero aparece. Então é ele quem determina quantos algarismos nós teremos. E como você tem ali na soma 241 algarismos, então na verdade em relação a h, que é o número que ele fala, na verdade você tem 2x mais 1 para poder calcular. Lembrando que você tem ali, na realidade, a base 100, né? No caso 100, que é elevado a x. Tá certo? Então, você vai ter 2x igual 241 menos 1, que vai dar 240. Então, você tem o 2x. Então, x é igual 240 dividido para duas pessoas, 120. Pronto, está resolvido. Agora, vamos encontrar o nosso último, né? O nosso último cara aí nessa situação, né? A gente encontrou o W, a gente encontrou o Z, o X, agora falta o nosso amigo Y, né? Então, calculando o valor para Y, então você tem X igual 25Y mais Z. O meu X é 120, 25Y, e o meu Z é 20, então mais 20. 120, né? O 20 passa negativo para o outro lado, então 120 menos 20, que é 100. E 100 dividido para 25 pessoas, cara, cada um fica com 4. Aí é só somar, né? A gente soma aqui, ó, aqui em cima, né? X mais Y mais Z, então X, 120, mais o meu Y, que é 4, mais o meu Z, que vale 20, e o meu W, que vale 5. Tudo isso somado, 149, e só pode ser alternativa D dessa questão. Compreendeu? Questão trabalhosa, lembrando que eu faço passo a passo, mas basicamente é isso que você tem que calcular, tá certo? Compreendeu? Entendeu? Guerreiro do meu Brasil, perde o foco não, vem comigo. Considere o jogo da velha o operador matemático que associa a raiz quadrada menor quadrado perfeito maior, que é a soma das parcelas envolvidas. Isto é, 3, jogo da velha 8, é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Por quê? O menor quadrado perfeito maior que a soma 3 mais 8 é 16, e sua raiz quadrada é 4. Assim, se x e y é correto afirmar que x jogo da velha y é, olha só, primeiro de tudo você tem o x igual 5, jogo da velha, 6, jogo da velha, 7, jogo da velha, 8, fecha parêntese, fechou, chave, 2, jogo da velha, 11. Tá certo? Então você tem x igual 5, jogo da velha, 6, jogo da velha, 7 mais 8, a gente vai ter 15. No caso, como 7 mais 8, ó, 7 mais 8 é 15, a próxima raiz quadrada é a raiz de 16, que é 4. Então, isso aqui vai dar 4. Fechou. 2 mais 11, 12, né? 2 mais 11 é 12, olha. 2 mais 11 é 13, e a próxima raiz quadrada é a mesma coisa, né? Então, vai ser, no caso, elevado a 4. Então, você tem x igual 5, jogo da velha, 6 mais 4, 10. A próxima raiz quadrada é 16. Vai dar 4 de novo. 4. E você tem elevado a 4 aqui também. 5 mais 4, 9. Opa, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x igual a 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, você tem 81. Agora, calculando o y, a gente tem y igual chave, colchete, 5, né? Jogo da velha 6, jogo da velha 7,
jogo da velha 8, 3, jogo da velha 5. Ó, y igual, chave, colchete, 5 mais 6, 11, o próximo é 16, raiz quadrada 16, 4, jogo da velha 7, fechou, jogo da velha 8, fechou, aqui em cima, 3 mais 5, 8, próxima raiz quadrada é 9, é o quadrado perfeito, raiz quadrada de 9, 3, logo você tem y igual, abre chave, abre colchete, 4 mais 7, 11, próxima raiz quadrada, né? No caso, quadrado perfeito, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Que isso, professor? Só dá isso aí? É, infelizmente sim. Que bom, né? Nem infelizmente é que bom, porque pelo menos assim a gente consegue desenvolver numa boa. 4 mais 8 elevado a 3. 4 mais 8, 12. Próximo quadrado perfeito é 16. Então você vai ter 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, logo, a gente tem x, jogo da velha, y. O meu x é 81, jogo da velha, 64. Que a gente vai encontrar 145. O próximo quadrado perfeito é 169. Raiz quadrada de 169 é 13. A alternativa C dessa questão. Uma questão de raciocínio lógico, né? Na verdade é uma expressão numérica, mas de raciocínio lógico. Compreendeu, guerreiro? Entendeu? Não perde o foco não, guerreiro no Brasil. Vem comigo. Seja os conjuntos A, B e D, define-se PK como sendo o produto de todos os elementos do conjunto K. Nas condições apresentadas, é correto afirmar que a expressão PA/PB vezes 246 elevado a menos 10 é igual a... Olha só, você tem PA sobre PC vezes PB sobre PD vezes 243 elevado a menos 10. Na verdade, você tem 3 elevado, né? Fatorando 243, você tem 3 elevado a quinta elevado a menos 10. Então, veja bem, se você tem o PA e você tem o PC, veja bem, você tem aqui A e C. Você vai cortar, tá vendo? Que você vai cortando. Quer dizer que se você colocar em ordem cada um deles, né, em ordem crescente, um no numerador e um no denominador, você vai cortando os valores. E ao final desses cortes, PA e PC, você vai encontrar 3 elevado a 25, porque ele vai formando bases 3. Assim como PB e PD, no caso B e D, você vai cancelando, tá vendo? Conforme você vai cancelando, você também vai encontrar, né, em relação à base, né, base 3, 3 elevado a 25. Né? Se eu ficar aqui mostrando para você como é que vai cancelando, eu vou ficar umas 2 horas em videoaula mostrando como cancelar. Então você tem que ter essa lógica na cabeça e montar direitinho aí no seu caderno. Logo você multiplica por 3, ó, 5 vezes menos 10, menos 50. Como todo mundo é base, então você tem 3 elevado a 25, mais 25, mais menos 50. 25 mais 25, 50. 50 menos 50, 0. Então você tem 3 elevado a 0, que é 1. Ou seja, você perde uma vida fazendo esse cálculo e no final você acha 1. Tá certo? Então é importante você praticar esse tipo de questão, que na prova aí do Colégio Naval é muito cobrado esse tipo de simplificação. Compreendeu? Entendeu? E não perde o foco não. E não desiste não, que você é capaz. Vem comigo. Os números x e y pertencem ao conjunto C, e são tais que x é maior que y. Sendo assim, pode-se concluir que 2017 vezes 2 elevado a x mais 8 elevado a y, na divisão por 7, deixa resto,
Então, olha só. Observa que você sempre soma 3 aqui, ó. 3, depois mais 3 e assim sucessivamente. Em relação a essa situação aqui, você vai ter 2017 vezes 2 elevado a 17 mais 3a. Por quê, professor? Porque você pega o 17 e soma mais 3 conforme a casa decimal. Primeira casa, segunda casa, e etc, etc. E depois, vezes 8 elevado a y. Então, você vai ter 2017 vezes 2 elevado a 17, né? Abrindo aqui as bases, 2 elevado ao cubo elevado a vezes 2 elevado ao cubo elevado a y. Se você pegar o 2017 trabalhando com mod, você vai ter 2017 dividido por 7, vai dar 288 e sobrar 1. Assim como se você pegar o 8, que é 2 elevado ao cubo, e dividir por 7, vai dar 1 e vai restar 1. Então, você trabalhando, veja bem, você trabalhando com os restos, porque ele falou sobre resto. Falou de resto, a gente já sabe que é mod, né? Nessa situação, porque a relação de mod trabalha com o resto. Depois que a gente dividiu essa situação, a gente tem 2 elevado a 17. 2 elevado a 17, na verdade, você tem 2 elevado ao cubo elevado à quinta vezes 2 ao quadrado. Que na verdade você tem 2 elevado ao cubo pelo resto é 1. Então você tem 1 elevado à quinta vezes 2 ao quadrado, que é 4. 1 elevado à quinta é 1 vezes 4, 4. Logo, trabalhando com os restos dessa situação, e essa é uma questão muito comum de ser cobrada no colégio naval, então você tem que ficar ligado nessa situação aí. Você vai ter o seguinte, 2 elevado a 17 vezes, eu vou substituir de novo, 2 elevado ao cubo é 8 elevado a a, vezes 8 elevado a y. Como eu falei, pelo resto aqui vai ser 1, aqui vai ser 4, aqui vai ser 1 elevado a a e 1 elevado a y. Qualquer número, 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 4 e aqui é 1. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Então tudo aqui vai dar 4, que é a alternativa D dessa questão. Então, quando você trabalhar com resto, é dessa forma que você vai trabalhar. Compreendeu, guerreiro? Compreendeu, guerreiro? Sai do foco não. Vem comigo.